Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo de um Monday Night Raw. Monday Night Raw do último dia 27 de outubro de 2025. Um showzinho que, assim, parecia apenas um segmento de histórias, mas tiveram lutas bem interessantes. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse último Monday Night Raw, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que aconteceu. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, beleza? Vem com a gente para mais um resumo do Monday Night Raw, o Monday Night Raw do dia 27 de outubro de 2025, que começou com o nosso queridíssimo, amado, idolatrado, salve, salve, Main Event Jey, né? Jey Uso que veio aí pro ringue, né, para desespero da galera, né, os haters dele odeiam o cara, né, mas ele veio pro ringue, garantiu o nosso aeróbico do dia pra gente fazer o hit na nossa live. Aliás, essa nossa última live a gente teve a presença brilhante do Xingos, né, que tava com a gente vestido de Stitch, do desenho Lilo Stitch. Ah, mais uma entrada sensacional dele. Mas enfim, o Jey Uso veio pro ringue e aí ele começou a falar, e deu as boas-vindas para o público para o Monday Night Raw, disse que muita gente estava falando no ouvido dele, acho que agora ele não liga para o que pensam, que ele, por enquanto, vai agir e pensar por ele mesmo, buscando se tornar campeão mundial pela segunda vez, e acrescentou que sábado vai ser o momento de provar isso no ringue. Quando ele termina de falar isso, CM Punk vem pro ringue, e aí, é claro, ele é mega aplaudido pelo público, e é muito engraçado, porque ele brinca e ele pede para repetirem a música dele, né? Que nem o Jey Uso pediu para repetir a música dele. Só nessa gracinha toda já tava dando 20 minutos de show, tá? O Punk, então, ele chega, elogia o Jey Uso por finalmente não ouvir os outros e seguir a própria voz, diz que ele nunca teve nessa situação porque ele sempre confiou em si mesmo, especialmente quando ele estava prestes a perder. E aí o Punk afirmou acreditar que o Jey tem o que é preciso, lembrando do momento em que ele eliminou o próprio irmão na Battle Royal. Né? Ele pergunta até onde o Jey está disposto a ir para conquistar novamente o título mundial. E ele diz que ele precisa do título como ele precisava de ar nos pulmões. E que quando o Jey estiver caído, não conseguirá fazer it para sair disso. Achei legal, né? O Punk dando uma zoada aí no Jey Uso por conta dessa eternidade de hits que ele faz. O Jey responde, ele chega, diz que já teve em águas profundas antes, mas sabe o que fazer, ele sabe como nadar, etc e tal. Ele acusa o Punk de tentar fazê-lo parecer o vilão na história para que ele fique por cima. E aí ele manda o CM Punk se catar, ele não manda um palavrão, né, prometendo mostrar para ele e para todo mundo quem é o verdadeiro melhor do mundo. 4 letras, uma palavra, it. Né? Então, o segmento termina com os dois se encarando. E vamos ver se essa luta vai ter fim, né? No Monday Night, no Saturday Night Main Event, né? Eu espero que tenha, mas pode ser que seja o resultado que ninguém quer, né? Vamos ver. Depois disso, tiveram dois segmentos interessantes no show entre o Jay e o Jimmy Uso, tá? Primeira vez, quando os dois se encontram, o Jimmy Uso tá pistolaço, reclama muito com o Jay Uso por ter sido eliminado antes do final na Battle Royale, tá? Segundo o Jimmy, era para eles dois terem ficado até o final e aí sim eles terem se enfrentado para saber quem era o melhor. E aí o Jimmy acusa o Jay de ter medo de procurar saber quem dos dois é o melhor. E eu achei isso muito engraçado, porque assim, é a WWE tentando apagar das nossas mentes, né, tentar fazer uma lavagem cerebral nas nossas mentes do que aconteceu na WrestleMania 40, né, quando os dois tiveram aquela luta desastrosa na WrestleMania, uma das piores lutas da história da WrestleMania. Mas enfim, vale lembrar que naquela luta o Jay venceu o Jimmy, né? Mas enfim, ele diz que ele é para eles terem ficado até o final e tudo mais, ele fica bolado e vai embora. Mais tarde, quando o Jimmy tá andando nos bastidores, né? O Jay, que havia falado com o Jimmy que ele tinha feito apenas o necessário e seguido as regras, ele agora fala com o Jimmy, diz que o Jimmy estava certo, pede desculpas, mas fala que ele precisa focar no caminho, no título e tal. O Jimmy parece perdoar o Maninho. Então, assim, essa história dos dois parece que tá caminhando para uma luta entre os dois. Sim, a segunda luta entre os dois. Há gente dizendo que os dois teriam pedido uma nova chance para lutar.
no ringue. Eu tenho minhas dúvidas sobre a veracidade dessa informação que soltaram no chat. Assim, parece que a fonte são as vozes da cabeça da pessoa que soltou isso. Mas, se for verdade, é possível que a WWE coloque um contra o outro, talvez até valendo o campeonato mundial. E eu acho que se isso acontecer vai ser um desastre, porque sempre que eles focam as storylines nos samoanos, eles acabam deixando de lado todo o restante do roster, né? E tem muita gente interessante para poder competir por esse campeonato mundial. Mas enfim, vou deixar opiniões para o Sincerão da galera. Se você tiver alguma opinião sobre esses dois aí, coloque aqui embaixo, porque amanhã a gente vai soltar. Amanhã, quarta-feira, a gente vai soltar o Sincerão da galera do vídeo de hoje e do de sexta-feira do SmackDown. E aí a gente vai poder comentar um pouco sobre esse caso. Depois disso, a gente teve um segmento nos bastidores do Judgment Day que antecedeu a luta pelo título, pelo posto de desafiante ao título intercontinental do Dominic Mysterio, né? E aí, nos bastidores, o Judgment Day tava lá conversando, tudo mais, tal. E aí o Dom Dom chega e fala, olha, a gente tem um problema, o Adam Pearce tá implicando comigo, tá me perseguindo, não sei o quê. E aí eles perguntam, tá, por que isso? Vocês não viram? Ele botou o Penta e o Rusev numa luta de desafiante número 1 ao meu título. E aí você pensa assim, tá, e? E assim, o Dominic, ele tá tentando fazer uma pecha de um vilão covarde que quer sempre permanecer com o título sem defender. Claramente ele tá dando uma de Eric Guerreiro, assim, em alguns maneirismos. Eu já comentei sobre isso, né? Aí algumas horas o negócio fica meio esquisito, porque o Dom não tem ainda o carisma que o Eric tinha, mas tá muito na cara que ele tá fazendo isso. Enfim. O grupo chega e fala, Dom, você consegue se virar, né? Você não tá sendo perseguido pelo Adam Pearce. Você fica roubando nas suas lutas, o Adam Pearce fica botando você pra lutar contra os outros caras. E o Dominic, com a maior cara mal lavada, chega e fala que nunca trapaceou na vida. Aí faltou o sorrisinho do Eric Guerreiro, entendeu? Se ele solta o sorrisinho do Eric Guerreiro falando uma coisa dessa, a galera ia vibrar, né? Mas enfim, o Dominic ele fala que vai ter que enfrentar o vencedor da luta no Saturday Night Main Event, que é um absurdo e tal. Tem Belo e JD tão pouco se lixando. Chegam e falam que não vão ajudá-lo porque eles precisam focar no título de duplas e vão embora. O Dominic então fala com as meninas também não parecem dar muito na tela, não dá muita trela para ele, e aí o Dominic pega um telefone e resolve ligar para alguém, né? Mas a gente não sabe quem. A Roxane ela chega a se oferecer para ajudar, mas a Raquel interrompe ela, impede ela, falando que elas devem focar na próxima luta que a Roxane vai fazer ainda essa noite contra a Nikki Bella. Tá? Percebam aqui que tem uma dinâmica de que a Roxane está tentando se aproximar do Dominic e a Raquel fica brecando, né? Isso claramente é uma alusão ao fato de que o Dominic é, teoricamente, namorado da Liv Morgan, que está machucado e está fora. Né? E antes que alguém coloque nos comentários quando é que a Liv Morgan vai voltar, porque virou meme do canal, né? Quando é que a Liv Morgan vai voltar? Quando é que o Brock Lesnar vai voltar? Quando é que o Ilya Dragunov vai voltar? Tem uns memes aqui no canal que o pessoal adora botar. Quando é que vai ser o horário da Battle Royal? Antes que o pessoal pergunte quando é que a Liv Morgan vai voltar, não sabemos. Sabem, ninguém viu, não tem notícia. Ela deve voltar, todo mundo está acreditando que a Liv Morgan deve voltar no Royal Rumble, tá? Mas vamos aguardar para ver essa situação. A primeira luta da noite foi entre o Penta e o Rusev, uma luta de desafiante ao título intercontinental, a luta que o Dominic comentou. Foi uma boa luta, tá? O Penta sempre voando para cima do Rusev, o Rusev usando a sua potência para cima do Penta. Teve um momento legal da luta em que o Penta foi voar para cima do Rusev, o Rusev acertou ele com Matka Kick, mas quando foi pro pinfall, o Penta chutou para 2. Tá? Essa foi uma reedição da outra luta deles em que o Rusev ganhou do Penta assim, mas a luta dessa vez não terminou, ela continuou. Depois disso, o Penta acertou um Penta Driver no Rusev, e aí quando ele foi pro pinfall e parecia que ele ia terminar a luta, os Los Americanos apareceram, o Bravo e o Raio apareceram e atacaram o Penta e o Rusev, causando uma desclassificação dupla, tá? Foi uma luta de 10 minutos que eu dou 3 estrelas para a luta. Ela estava caminhando para ser uma luta melhor, tá? Ter uma nota melhor do que isso. Mas eu acho que essa desclassificação dupla meio que tirou o brilho do que foi a luta, tá?
Depois dessa confusão, desse salseiro, o El Grande Americano também apareceu para comemorar com os dois, mas aí o Penta e o Rusev se voltaram contra eles e atacaram eles, né? O Penta quase deu um Mexican Destroyer no El Grande Americano, mas o Bravo e o Raio tiraram o El Grande Americano e puxaram ele para fora do ringue. Lembrando que dizem a teoria de conspiração de que o El Grande Americano é o Ludwig Kaiser e que o Bravo e o Raio são o Pete Dunne e o Tyler Bate, tá? Mas isso aí é teoria da conspiração, ninguém sabe, ninguém tem ideia. Bom, depois disso a gente teve... Ah, e um detalhe, depois desse salseiro todo, mais lá pra frente, teve vários segmentos da Adam Pearce procurando o Dominic Mysterio na arena, eventualmente ele encontra o Dominic, né, acusa o Dominic de ter causado essa confusão toda na luta e tal, aí o Dominic com a maior cara mal lavada chega assim, poxa, e aí o que vai acontecer com a minha luta no Saturday Night Main Event, porque os Los-Americanos atacaram o Penta e o Rusev, mas eles fizeram isso sozinhos, eu não fiz nada tal, e não tem um adversário para mim. Aí o Adam Pearce chega e fala, não se preocupa não, o Penta e o Rusev vão vir atrás de você, não vão vir atrás dos grandes americanos, porque no Saturday Night Main Event vai ter uma luta entre você, Dominique, contra o Penta e o Rusev numa Triple Threat. Sim, repetiram a luta, né? A WWE repetindo lutas, vão fazer de novo essa Triple Threat, né? E vai acontecer no Saturday Night Main Event. E como o Triple Threat não tem desclassificação, já viu, né? Com certeza vai ter interferência dos americanos para tentar salvar o Dominic. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa história no show do sábado. Lembrando que nós teremos o Xingus e a Ariane aqui presente conosco para esse show. Depois disso, a gente teve a segunda luta da noite, a luta entre a Nikki Bella e a Roxanne Perez. Essa luta ela foi marcada no fim de semana pelo Adam Pearce em resposta ao que aconteceu na semana passada, quando a Stephanie Vacan havia vencido a luta contra a Judgment Day, contra a Roxanne, aí a Roxanne e a Raquel Rodrigues entraram, invadiram o ringue, começaram a atacar a Stephanie, e aí a Nikki Bella veio e salvou a Stephanie Vacan da pancadaria, né? Então o Adam Pearce resolveu marcar essa luta entre a Nikki Bella e a Roxanne Perez para hoje. E foi uma boa luta, tá? Eu não vou dizer, eu não vou chegar aqui e esculhambar com a Nikki Bella só porque a Nikki Bella, ela no passado fez o que fez. Não é que ela fez o que fez, né? Foi o que o Vince fez com que ela fizesse, né? Que foi dominar a divisão feminina da WWE antes da Revolução Feminina, tá? O que eu vou dizer para vocês é que a Nikki Bella está melhorando, tá? Ela que voltou claramente enferrujada, né? Voltou para a WWE, ela está gradativamente melhorando no ringue. Foi uma luta normal, uma luta de 11 minutos, aonde a Roxanne utilizou os seus golpes, a Nikki Bella utilizou os seus golpes, a Nikki Bella não errou o Disaster Kick, então foi ótimo nesse sentido. No final das contas, a Nikki Bella ela foi para cima da Roxanne no corner, a Roxanne escapou, a Nikki Bella bateu, e aí a Roxanne ela conseguiu pular para cima da terceira corda, pular em cima da Nikki Bella e mandar o Pop Rocks para 3. Então uma vitória surpreendente da Roxanne Perez, né? O pessoal falava que a Roxanne vivia perdendo. Ela venceu a luta contra a Nikki Bella, uma luta de 11 minutos que eu dou 3 estrelas. Foi uma luta um pouco menos interessante do que a primeira, mas ainda assim ela teve uma fluidez tal. Foi uma luta boa de ver. Tá? E depois da luta, obviamente a Raquel Rodrigues veio e começou a atacar a Nikki Bella juntamente com a Roxanne Perez, e aí a Stephanie Vacan veio para salvar. E aí nós tivemos essa encarada interessante da Stephanie com a Raquel Rodrigues, e aí depois a Nikki Bella se meteu no meio. Tá? Novamente, né? A Nikki Bella meio que roubando o spotlight ali e tudo mais. Eu achei meio engraçado ela ter aparecido nessa imagem aí, tá? Lembrando que tudo aponta para um cenário em que a Nikki Bella vai se tornar a heel para cima da Stephanie Vacan. Vamos ver o que vai acontecer. A terceira luta foi uma luta entre Bron Breakker e LA Knight. Essa luta foi marcada mais cedo no show, tá? O Paul Heyman viu lá os Brons nos bastidores, meio que lambendo as feridas e tudo mais. E aí o Paul Heyman chegou e falou, olha, eu vou conseguir uma luta de você contra um homem que estava atrapalhando a gente, não sei o que e tal. E aí o Bron Breakker pergunta quem é esse homem. Ele fala que é o LA Knight, tá? Então, o Bron Breakker e o LA Knight se enfrentaram numa luta bem interessante, tá? Eles deram bastante tempo para essa luta, assim, comparado com o normal. Nós tivemos o Bron Breakker aplicando os seus golpes de força, os seus saltos,
Esse shoulder tackle dele, que ele vai de lado pra cima do oponente, cara, é muito bonito. O LA Knight também acelerou nesse golpe aí, ele acelerou quase tanto quanto o Bron Breakker. Mais pra frente da luta, o Bron Breakker meio que ameaçou dar um spear, o LA Knight escapou e o Bron Breakker acertou o poste. Aí o Bronson Reed ameaçou se meter na luta, mas o LA Knight pulou pra cima dele. Depois eles vieram pro ringue, o LA Knight ameaçou dar um BFT, o Bron Breakker escapou, foi numa corda, foi numa outra e mandou um spear cabuloso no LA Knight para 3 e novamente o Jobber das Estrelas faz o que deveria fazer, que é perder. Vitória do Bron Breakker, uma luta de 14 minutos que eu vou dar 3 estrelas e meia. Eu achei uma boa luta com tempo para ser desenvolvida, mas assim, nada me tira da cabeça a imagem, quando eu olho as conversas nos bastidores, que o Bronson Reed tem mais carisma do que o Bron Breakker. Olha, e eu acho que eu vou fazer um sincerão do dia sobre isso em breve, tá? Para detalhar mais essa situação. Mas é impressionante como eu olho para esses dois e eu penso assim, cara, o Bronson Reed conseguiu ultrapassar o Bron Breakker no meu conceito. Tudo bem que eu nunca tive um conceito muito grande do Bron Breakker, exceto pela qualidade dele no ringue. Mas o Bronson Reed ganhou muito cartaz, na minha opinião, com aquela história do Tribal Chief, depois dele derrotando o Roman Reigns. Esse cara aí, eu tô achando que a WWE tá investindo no cara errado. Eu acho que a WWE não deveria investir neste cara aqui, que é o cara do meio. Eu acho que a WWE deveria investir neste cara aqui, que é o cara da ponta, o Bronson Reed. A quarta luta da noite foi uma luta entre o Sheamus e o JD McDonagh. Uma luta que foi marcada mais cedo no show, quando o JD McDonagh e o Finn Balor foram falar com o Adam Pearce pedindo uma revanche pelo título de duplas. E o Adam Pearce chegou e disse, olha, vocês, hoje à noite vocês não vão conseguir, porque vocês já estão ocupados. E aí eles perguntam com o quê? E aí ele diz, olha, vocês causaram a eliminação do Sheamus, mesmo já tendo sido eliminados na luta do Battle Royal na semana passada. E aí hoje o Sheamus veio falar comigo e ele pediu para lutar com vocês. Ele pediu uma luta contra um de vocês. E aí o Finn Balor ficou assim e tal, com medo. O JD McDonagh encarou o Adam Pearce e falou, eu vou para essa luta. E aí chamou muita atenção, porque o JD, ele tá mostrando muita coragem, enquanto que o Finn Balor, ele tá meio que de covardão assim, de lado, né? Ele deu aquele sorrisinho dele e tudo mais. Enfim, o Adam Pearce confirma a luta. Essa luta entre o Sheamus e o JD McDonagh. E, cara, foi uma belíssima luta, tá? O Sheamus usando os seus golpes de força e jogando o adversário para tudo que é lado. Ele pulou do apron para cima dos dois. Depois o JD McDonagh mostrando o seu arsenal aéreo, mandando o açaí moonsault para cima do Sheamus e mandando um 450 para cima dele dentro do ringue para 2. Sheamus usando sua força, clothesline, backbreaker. Mais pra frente na luta, ele foi mandar um Celtic Cross no JD McDonagh, acertou quando ele foi pra terceira corda, sei lá porquê. O Finn Balor veio por trás com o juiz ocupado com o JD. O Finn Balor acertou o Shillelagh nas costas do Sheamus. E aí o JD McDonagh subiu na terceira corda e mandou um Spanish Fly no Sheamus. Olha, um Spanish Fly, meu irmão. No Sheamus, esse brutamontes engoliu um Spanish Fly. E aí o JD fez o pinfall para 3. Então vitória do JD McDonagh não foi limpo, porque teve a interferência do Finn Balor, mas foi uma bela vitória. Uma luta de 15 minutos que eu vou dar 3 estrelas e 3 quartos, 3 estrelas e 75. Uma belíssima luta. Assim, o Sheamus, mesmo com toda a sua experiência, estando com o corpo meio baleado, ainda é muito bom. Mas o JD McDonagh tá crescendo muito, mostrando talento, e a WWE parece estar querendo empurrar ele, porque já andou fazendo umas vinhetas só dele no passado durante o intervalo, tá? Então, vamos ver se a WWE realmente vai empurrar o cara, apesar de ele ser baixinho e ter cabeça de Funko Pop. E depois disso, nós tivemos o main event da noite, que foi uma luta entre a Lyra Valkyrie e a Bayley contra Charlotte Flair e Alexa Bliss pelo campeonato de duplas femininas, tá? Durante o show, tiveram 2 segmentos das Kabuki Warriors atrapalhando a situação. Primeiro, com a Lyra Valkyrie. As duas foram pra cima da Lyra, reclamaram delas terem uma luta pelo título de duplas, enquanto elas, Kabuki Warriors, não tiveram. Acho muito justa a reclamação dos Kabuki Warriors. Depois elas saem, aí a Bayley aparece, fala com a Lyra Valkyrie, tá com a mesma jaquetinha da Lyra, consegue fazer o cumprimento lá com a Lyra Valkyrie certinho dessa vez, tal, tudo bonitinho, mostrando que as duas estavam afinadas como dupla. Depois disso, quando a Charlexa, e eu vou chamar elas de Charlexa, não adianta, não vou chamar de Twisted Queens, é Charlexa e pronto.
Quando a Charlotte e Alexa Bliss estavam nos bastidores dando uma entrevista, as Kabuki Warriors interromperam e aí foram pra cima da Charlotte Flair e falaram: vocês não estão prontas pra Asuka. Eu achei muito engraçado isso, porque novamente a WWE tá querendo apagar da nossa mente que a Charlotte Flair foi a pessoa que acabou com a invencibilidade de 914 dias da Asuka, né? Então, assim, para quem não se lembra, a Asuka, quando estreou na WWE, não perdeu por mais de 2 anos. Quando perdeu, perdeu na WrestleMania 34 para Charlotte Flair, tá? Então, enfim, a Charlotte já estava pronta para Asuka há muito tempo. Mas as Kabuki Warriors já mostraram aí que não estavam muito felizes com essa situação e que elas deveriam ter enfrentado a Charlexa pelo título de duplas. E aí, enfim, nós fomos ter a luta, né? E, cara, foi uma belíssima luta de novo, assim. O Raw, essa semana, ele foi melhorando a qualidade das lutas conforme foi avançando, né? E aí, cara, foi uma luta sensacional, cara. Teve chute da Lara Valkyria, voadora da Alexa, né? Teve golpes da Bayley, tudo normal, assim. Mesmo o começo da luta foi bem decente. Mais pra frente nós tivemos esse golpe aí que foi um Samoan Drop combinado com o Neck Twist Neck Breaker da Bayley e da Lyra Valkyria, que eu achei muito legal. Depois, quando foi feito o hot tag, a Charlotte Flair voou pra tudo que é lado, mandou um splash pra cima das duas, depois mandou um moonsault no meio do ringue. Mais pra frente, a Bayley acertou um Bayley to Belly na Charlotte pra 2. A Lara Valkyria veio, deu aí. Ela foi começar a aplicar o figure eight na Bayley, mas acabou tomando esse drop kick da Lyra na nuca. Aí a Lyra acabou sendo pega pela Alexa Bliss, que mandou o Sister Abigail pra 2, porque a Bayley interrompeu. Aí mais pra frente, seguindo a luta, a Lyra Valkyria conseguiu pegar a Alexa para aplicar o Nightwing. A Charlotte interrompeu o golpe. A Charlotte Flair conseguiu encaixar o figure eight na Bayley. Quando ela aplicou o figure eight na Bayley, a Lyra Valkyria segurou o braço da Bayley para ela não bater, lembrando um pouco uma luta, acho que do Johnny Gargano e Tommaso Ciampa, lá na TNA, lá. E eles meio que fizeram isso, se segurando a mão um do outro para não bater. A Alexa Bliss mandou o Twisted Bliss para cima da Lyra para impedir isso, só que no processo acabou derrubando todo mundo no ringue. Aí a Charlexa veio e aplicou o duplo Natural Selection nas meninas, né, na Bayley e na Lyra Valkyria. E aí fizeram pinfall e conseguiram a vitória, tá? Então, vitória da Charlexa. Não vou chamar de Twisted Queens. Aqui no nosso canal Charlexa e pronto. Uma luta de 15 minutos. Eu dou 4 estrelas para a luta. Foi a melhor luta da noite. Foi espetacular. Belíssima luta das campeãs. Mostraram um talento enorme. Depois da vitória, as Kabuki Warriors vieram e atacaram as duas. Mandaram aí o Insane Elbow. E acabou que as Kabuki Warriors ficaram por cima da história. Tá tudo apontando para uma luta entre essas duas duplas. A gente não sabe se vai ser uma luta pelo título no futuro aí ou se já tá encaminhando uma luta do War Games. A gente vai ter que ver os próximos shows para saber o que vai acontecer. O show, para mim, ele teve uma qualidade muito boa. Eu vou dar nota 7,5. Eu achei que foi um show acima da média. Eu não vou dar uma nota 8, porque apesar de a gente ter tido lutas muito boas, a gente não teve aquela grande surpresa, assim, aquela grande sacada que fez com que a gente fizesse assim, oh, meu Deus, que show maravilhoso. Mas é um show muito digno de ver. E, cara, das 5 lutas, pelo menos 3 são lutas que valem a pena. E chama atenção o fato de que essas 3 lutas que tiveram notas maiores, que foi a luta do Bron Breakker com o LA Knight, do J.D. McDonough com o Sheamus e a luta do campeonato de duplas, todas elas tiveram aproximadamente 15 minutos de luta. O que pode indicar que a WWE pode estar querendo aumentar o tempo das lutas no Monday Night Raw. As lutas geralmente tinham 10 minutos e o main event acima de 15. Tá? Pode ser que eles estejam querendo aumentar um pouquinho o tempo das lutas e isso está influenciando nas notas. Então vamos ver se a WWE vai manter esse padrão para o futuro ou se foi só essa semana. A gente vai ter que descobrir nos próximos shows, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Coloque aqui embaixo nos comentários qual foi a sua nota e não deixem de acompanhar a gente hoje à noite na live da NXT
quando eu estarei presente aqui com o pessoal do Wrestling para Todos que vai acompanhar o show com a gente, beleza? Então, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar os nossos outros conteúdos. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já eu conto com a sua audiência. Muito obrigado por tudo. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.